Estamos de volta com o nosso programa. Nós estamos de volta com a sequência aí, com uma entrevista com o patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal. Já vamos tratar com ele sobre os acontecimentos do final de semana. Parece que foi bem movimentada as estradas rodoviárias da nossa região, não é disso? Exatamente. Eu estava olhando aí algumas fotos, né, de veículos em velocidades altíssimas. A gente conversa com ele daqui a pouquinho sobre essa operação Finados e outras que virão e como é que tá realmente, né? Todo dia tá todo mundo trafegando ali na BR. Mas antes Igor Egidio, já tivemos aqui com ele no Rádio Alternativo e agora no nosso Nativa News. Mas antes a gente vai chamar agora, né, tá no ponto, a matéria sobre a investigação daquele jovem adolescente lá na FUNAC. Vamos lá. Bom dia, Arimatea Júnior, bom dia, Edi Soares, bom dia, rádio ouvintes e telespectadores do Nativa News. O jovem Getúlio Dourado dos Santos, recém-chegado na FUNAC aqui de Imperatriz, morreu depois de sofrer vários golpes de gilete desferidos por outros 4 companheiros que com ele cumpriam pena socioeducativas aqui na unidade da FUNAC do Jardim Sumaré. Sobre esse caso, o promotor Helenilton Santos falou com a nossa reportagem. Bom, ele ocorreu no final de semana, no sábado. Inclusive nós estávamos fora da cidade, depois retornamos no mesmo dia. E nós recebemos a notícia pela direção da unidade de que realmente havia ocorrido um assassinato em um dos alojamentos do Centro Socioeducativo da região Tocantina e que teria sido provocado por outros socioeducandos que dividiam o alojamento com o rapaz que foi morto, né? Então, de logo nós retornamos à cidade e tomamos algumas providências com relação ao caso. A promotoria já marcou para ouvir eles? Como é que está essa questão? Se alguma investigação acontecendo lá no prédio? Sim, de início todos foram conduzidos para o plantão central da Polícia Civil. Hoje está ocorrendo uma investigação interna dessa unidade da FUNAC e nós marcamos para amanhã, pela manhã, a oitiva de todos os envolvidos. Há interesse da parte do Ministério Público esclarecer as circunstâncias em que isso ocorreu, por se tratar de um fato que jamais tinha sido verificado dentro de nenhuma das nossas unidades e que também causa preocupação no sistema de justiça, uma vez que nós não queremos que isso volte a se repetir. E para isso nós precisamos prevenir. E a prevenção passa pelo esclarecimento das circunstâncias, né, que facilitaram ou agiram como facilitadores desse assassinato. Causa preocupação, temos que esclarecer essas circunstâncias, como que o objeto que foi utilizado chegou às mãos desses socioeducandos do alojamento que foram responsáveis por essa morte, se não foi feito o levantamento de possíveis rixas ou desentendimentos, se isso vem sendo investigado quando alguém ingressa na unidade para cumprir internação, que foi inclusive o caso do rapaz que foi morto. Ele passou por audiência recentemente, na quinta tarde, recebeu a medida e 2 dias após chega essa notícia trágica para todos nós do sistema de justiça. O caso aconteceu no final de semana, inclusive tirando a folga do promotor, como ele deixou. Ainda na manhã de hoje, o promotor deve ouvir os 4 envolvidos, os 4 menores envolvidos, né, nesse ato infracional e os funcionários que estavam na unidade no dia do acontecido. Essa situação, eu diria, inclusive, inusitada, porque colocar um menor de idade numa cela onde está o seu inimigo, num setor onde está o seu inimigo, é um comprometimento passado. Aí o cara diz, agora eu vou me vingar, ele está aqui. E foi isso que aconteceu. Já havia uma situação, conforme justificaram os autores do crime, inclusive menores. Não, é tal, porque nós já tínhamos uma rixa antiga, ele fez isso com não sei quem, ele agiu dessa forma contra fulano, contra Beltrano. É um negócio interessante. Ariante, aproveitando, nós recebemos aqui uma nota da FUNAC, pediram para que nós lêssemos e aí eu vou ler aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Nota da FUNAC, o governo do estado diz o seguinte: o governo do estado, por meio da Fundação da Criança e do Adolescente, vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular, informa que, primeiro, houve um homicídio de adolescente na manhã do sábado, dia 3, no Centro Socioeducativo da região Tocantina, Imperatriz. O adolescente
foi encontrado pela manhã vítima de corte por artefato improvisado. O sócio-educando era recém-chegado na unidade. 2 adolescentes que dividiam alojamento com a vítima já assumiram a autoria do ato. A FUNAC está tomando as devidas providências e designou uma equipe da gestão para acompanhamento em loco das apurações e determinou a imediata abertura do processo de sindicância investigativa para apuração interna dos fatos. Também acionou o SAMU para atendimento necessário. A Secretaria de Estado de Segurança está apurando o caso, entrou em contato com a família do adolescente para prestar apoio e suporte ao funeral. E como atuação em rede, o Sistema de Justiça de Imperatriz também foi informado do episódio. A Fundação informa que a unidade operava dentro da capacidade prevista e recentemente foi realizada uma avaliação dos processos dos adolescentes pelo Sistema de Justiça para a garantia da brevidade e excepcionalidade da medida de internação. Então essa aqui... Esse documento é responsabilidade de quem? Do governo do Estado. Muito bem. Da FUNAC. Observa bem. Não é segredo para ninguém, que me perdoem as autoridades do Estado do Maranhão, não é segredo para ninguém, mas absolutamente, de que todos estes ambientes no estado do Maranhão e Brasil afora, todos, sem nenhuma exceção, são nocivos. Se faz lideranças dentro destes estabelecimentos. O cara chega na cela, o cara é o chefe, o cara é o manda-chuva, tem o gogó grosso, tem um amparo, inclusive, de uma cambada de vagabundos, malandros, fora da lei, aqui fora, convivendo conosco, que dá sustentáculo a eles lá dentro. Isso faz com que quem tiver uma rixa, quem não respeitar a liderança, já viu, vai ser fatalizado, vai ser punido. E quando sai lá de dentro, sai comprometido a continuar aqui fora com seus atos à margem da lei. Muita gente não sabe, mas às vezes o cara que sai lá de dentro sai comandado para atos à margem da lei aqui fora, vivendo como olheiro, mandando maconha lá pra dentro, mandando armas. Tá aí, eu não quero saber como é que entrou essa arma. Gente, a verdade é que o sistema está falido, não funciona a contento. Às vezes, quando uma autoridade se arvora, digo se arvora porque vai com algum comportamento à margem da lei, inclusive, se arvora de que vai fazer acontecer, as pessoas ficam, e tal, não sei o quê, cheio dos direitos e deveres a quase que nada. Me perdoe aqui a franqueza dessa realidade, mas lamentavelmente, a nota respeitamos, inclusive, a boa vontade do governador, a boa vontade das autoridades, mas em momento algum a gente vai também deixar de emitir à opinião pública aquilo que é real. Dentro das penitenciárias, inclusive onde os menores são colocados, nós, enquanto sociedade, com a responsabilidade de ressocializarmos, infelizmente, não temos a estrutura para tal. Lamentavelmente. Muito bem, tá certo. A gente sabe que o sistema carcerário tá complicado, não melhora ninguém, né? Não ressocializa coisa nenhuma. Mas agora a gente vai mudar de assunto. Tá a matéria pronta aí, Cristóvão? A gente vai chamar essa matéria com a pró-reitora da UEMASU, essa UEMASU aí que tem vários padrinhos, vários papais depois, né, da criança pronta. Mas assim, a gente vai chamar essa matéria e volta já com a entrevista com Igor Egídio, da Polícia Rodoviária Federal. Vamos nessa? Primeiro de tudo, é uma satisfação muito grande nossa termos, né, hoje a UEMASU, que é um velho sonho da comunidade acadêmica, há mais de 20 anos que a comunidade acadêmica sonha com a autonomia universitária. O que significa a autonomia universitária? Significa que aqui na região tocantina, hoje com a UEMASU, que é o sonho da autonomia universitária, que chegou até nós, né, pela mão do nosso governador, Flávio Dino, que acolheu essa reivindicação da comunidade e da região, significa mais investimentos na educação superior. Hoje nós temos 22 municípios que compõem a UEMASU. Nesses 22 municípios, a UEMASU já se faz presente por meio de unidades avançadas. Estamos com um projeto bem avançado para oferecer licenciatura para todas essa
comunidade dessa região. Hoje nós temos 2 campi funcionando, que é o campus de Imperatriz e o campus de Açailândia, e com a perspectiva já no processo já bem adiantado de construção, já agora para 2019 começar a funcionar o campus de Estreito, que já vai começar com 3 cursos lá naquele município, que vai atender a comunidade daquela região. E nós temos aqui mesmo a perspectiva, não é, já bem real, agora em 2019, nós já estamos para receber um prédio para funcionar o centro de agrárias, porque aqui esse espaço ele se torna muito pequeno para as possibilidades de avanço que o EMASU tem hoje. Nós temos 17 cursos funcionando. E com o Estreito funcionando, nós vamos ter mais 3 cursos, significa aí que nós vamos para 20 cursos funcionando. E isso é muito importante para a região, porque a região vai ver as possibilidades de crescimento. Nós temos hoje um avanço significativo na área da pesquisa. Nós temos 120 projetos de pesquisa distribuídos na nossa região, projetos de extensão, 40 bolsas de extensão, com projetos os mais diversos para o desenvolvimento da região, bolsas do Mais IDH, bolsa permanência, o que vai ajudar com que o estudante permaneça na universidade. E tudo isso só foi possível porque nós temos hoje a UEMASU, porque nós temos condições de planejar a vida acadêmica dessa região. O EMASU, festejando os 2 anos de existência da instituição, já com os seus quase 20 cursos disponibilizados aí para a sociedade, para os nossos alunos, enfim. Edi Soares. Vamos nessa. E, aliás, há que se destacar o trabalho do deputado nosso aqui da região, né? Para realizar um negócio interessante, né? Depois da onça domada, depois do projeto pronto, agora todo mundo quer dar um chute nessa bola. Agora apareceu o pai com a criança, né? Não, mas aí a gente sabe quem é quem no jogo do bicho, né? Mas tem que ver que, como diz no Haddad popular, não é filho de rapariga não, vai ter 10 pais e tal, não sei o quê. Mas vou te falar. Fala logo aqui um português bem claro. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe da iniciativa. O EMASU é a iniciativa de um deputado, papai dessa instituição, o deputado Marco Aurélio. Todo mundo sabe dessa briga. Todo mundo sabe que ele foi duramente criticado. Agora que o negócio tá funcionando, tá indo de vento em popa, tá todo mundo querendo remar nessa canoa. Dizendo que a canoa vai chegar do outro lado, porque tem um remando. Tudo bem, vamos aceitar a colaboração. Agora tem que reconhecer o pai da criança. É o deputado Marco Aurélio. E pronto, acabou. É prego batido, ponta virada. Você vai ser contestado, porque vai dizer, não foi só ele não. Tem mais gente. Uma coisa é você ir pra tribuna, sabe? E defender uma causa. E lá no plenário da Assembleia, estão lá outros 41 deputados. São 42 ao todo. Então são 41 no plenário, usando a tribuna. Vamos dizer uma meia dúzia aqui da mesa diretora. Aí o cara chega, franzininho, maguinho velho, desarrumado, lá do interior do estado do Maranhão. Os caras lá não querem dar moral. Professorzinho de ponta de rua. Mas tá bom, cara, mas é bom, não, professor. É assim que né? Como tratavam. Aí chega aquele maguinho velho raquítico e diz, eu quero criar uma instituição de ensino superior. Ninguém não deu nem bola. Não deu nem bola. Aí o cara foi, disse, governador é por aqui. Governador, o povo precisa. Aí o pai do governador diz, o menino tem razão. Cara inteligente, safo, como é o doutor Salvio Dino, apoiou a iniciativa do rapaz. Como ele buscou apoio também dos demais segmentos da sociedade. E começou a fazer pregação pelas ruas da cidade. E começou a falar que nesse microfone a respeito. Eu mesmo fiquei bem freio de mão puxado. Não vou aqui ser hipócrita e dizer, o deputado não sei o quê. Não, eu apoiei. Não vou aqui ser hipócrita, porque eu não acreditava, não. O cara queria tirar um pedacinho da UEMA pra fazer o EMASU. Mas deu certo, tá aí. Então vamos dar valor, vamos enaltecer quem realmente merece. É o mago velho. É o deputado professor Marco Aurélio, o autor. Teve o apoio dos seus pares? Teve. Mas não vamos aqui usar de hipocrisia e dizer que o fulano fez também, que o Batrão fez. Deu lá o apoio, assinou, mas sem acreditar. Edir. Eu não sei, não. Ainda acho que vem aí negócio. Pois eu sempre acompanhei. Pode vir quente que eu tô fervendo. Se tiver algum deputado que discorde, pode vir aqui pra esse microfone, porque eu conheço a história.
Pode vir, estou à disposição. Muito bem. Vamos agora. Estamos recebendo aqui nosso segundo programa. Ele soube da informação agora, é cidadão imperatrizense, não é? Pelo tempo que já mora aqui, porque já mudou, já quebrou todos os protocolos, né? Geralmente são 3 anos, vamos estar 12 anos aqui, rapaz. Já é da cidade. O prata da casa. Prata, né? Da casa. Sem dúvida. O Igor Egídio, da Polícia Rodoviária Federal. Igor, bom dia. Bom dia, Edson Soares, bom dia, Arimaté, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. Vamos começar, claro, sobre a Operação Finados. Me dá um resumo dessa operação, Igor. Olha, a Operação Finados aqui na região tocantina, a qual eu represento como representante da PRF, a gente pode considerar que foi boa, positiva, porque não foi registrado óbito nas rodovias federais. Alguém pode perguntar porque houve um acidente bem grave lá em Grajaú, inclusive com uma viatura da Polícia Militar, em que um senhor de 70 anos veio a óbito. Eu queria já deixar bem claro aqui que é o seguinte: a nossa estatística leva em consideração aquelas pessoas que morrem na hora do acidente, né? Nesse caso, um motociclista, um senhor de 70 anos de idade, estava fazendo a manobra de uma ultrapassagem, outro veículo, e acabou colidindo com a viatura da PM que estava adentrando a rodovia. Esse senhor na hora foi socorrido, estava gravemente ferido, e horas depois a gente ficou sabendo que ele faleceu no hospital. Então teve esse óbito, mas como não foi na hora do acidente, pra gente entra na nossa estatística como um ferido grave e não como um óbito, mas teve essa pessoa que morreu. Então, levando em consideração a forma como a PRF levanta os dados dele, então não houve óbito na região tocantina na hora do acidente. Ano passado também não houve. Então, por conta disso, por conta do número, a gente considera que foi positivo, mas infelizmente teve esse acidente, deixando bem claro aqui para que alguma pessoa que saiba desse acidente que ocorreu lá em Grajaú não venha nos questionar assim, mas teve um óbito lá. Realmente teve, ocorreu momentos depois no hospital, porque o senhor não resistiu aos ferimentos. Mas houve muita autuação aqui na região, não foi? Muita gente embriagada, como é que é? Nesses 4 dias foram 156 multas extraídas aqui na região tocantina. Nossa. Né? Dessas, 41 foram por ultrapassagens, por excesso de velocidade. Outro detalhe também, o nosso radar portátil é um radar, nós temos alguns radares nas rodovias federais aqui, mas não são nossos, são radares do DENIT, aqueles radares fixos. Por exemplo, aqui na BR-010, em frente a Jacob, tem um, perto do Parque Exposições. Em alguns locais a gente tem radares fixos, mas são radares do DENIT. Muitas pessoas até confundem e acham que é da PRF, mas é do DENIT. Só que a gente tem um aparelho móvel, um portátil, um equipamento que a gente pode fiscalizar em qualquer ponto das rodovias federais da região. E esse equipamento, ele anualmente tem que ser aferido pelo Inmetro. Ele passou alguns meses a gente sem operar com esse aparelho, porque ele tinha ido para São Luís para ser aferido, retornou agora nessa operação, e em poucas horas, não foi muito tempo não, foram 3 horas de fiscalização, foram 41 veículos flagrados por excesso de velocidade. A maioria que a gente verificou aqui são caminhonetes, em alguns casos, como a gente comentou aqui, veículos a mais de 160 km por hora num local onde que é 80 ou 100 km por hora a velocidade máxima permitida. É um absurdo. Pois não, Igor. Não, pode. Igor, é uma preocupação em relação ao fato anterior que você relatou, lá da região de Grajaú. E, aliás, já foi na cidade de Grajaú, né? Isso. Foi na área urbana de Grajaú, apesar de ser na rodovia federal, que corta a cidade de ponta a ponta, né? Isso. É o caso desse cidadão de 70 anos. Ele estava de moto ou era bicicleta? Só as imagens, por gentileza. Pedir a produção, por favor, para colocar as imagens aí. Me parece que eu vi alguma coisa, tinha uma bicicleta do outro lado da rodovia. Mas tá bem na frente da viatura. Na motocicleta. É uma motocicleta. Cidadão de 70 anos de idade, numa motocicleta. Há um limite de idade para a condução desse tipo de veículo? Um detalhe, que depois que os colegas que atenderam o acidente foram fazer as consultas e verificaram que ele é habilitado para a categoria C, e mesmo assim a habilitação estava vencida. Ou seja, categoria C não permite ele pilotar motocicleta. Isso. E além do mais, o grave da situação, vencida. Há quanto tempo? Estava vencida, eu não tenho exatamente a data aqui, eu posso precisar, mas estava vencida já há algum tempo já. E a idade avançada, a pessoa já com uma idade dessa, pilotando uma motocicleta que é um veículo rápido, numa rodovia federal, é comprometedor, né? Motocicleta se torna um veículo perigoso porque a pessoa fica muito exposta, né? Qualquer pancada, a
pessoa está exposta para cair, se colidir com asfalto, com outro veículo. Então tem que ter atenção redobrada. Infelizmente foi nesse momento aí do socorro, esse cidadão estava vivo, ele estava gravemente ferido, foi levado para o hospital e horas depois a gente teve informação que infelizmente esse senhor veio a óbito. Lamentável pela fatalidade, mas que sirva de alerta para os demais que utilizam esse tipo de veículo. Idade avançada, documento vencido, numa rodovia federal. Tá aí no que dá, viu? Eu tô com o dado, ó. Pois não. O condutor da motocicleta possuía CNH categoria C. Certo. Vencida desde 11 de março de 2014. Caramba. Talvez ele soubesse que já não tinha condição de renovar. A idade também, precisasse usar óculos, os reflexos não são mais o mesmo, meu amigo. Idade avançada, quem sabe portador de alguma. Eu não quero fazer a nossa habilitação aqui. Ela tem um prazo de 5 anos, a validade, né? Eu renovei minha habilitação agora, mês passado. Então ela é válida tem 5 anos de validade. As pessoas mais idosas, essa validade diminui, 3 anos. Exatamente por conta disso, para ela renovar com. No seu caso, ela vai o cara é um gozador, viu? Gílio, aproveitar e cortar aqui o companheiro Arimaté. Apreensão de armas na rodovia, você tem dados, informações? A Polícia PRF tem trabalhado muito nesse sentido. Aqui na região a gente não tem tido tanto registro com relação a esse tipo de crime, né? Porte ilegal de arma. Não sei se é a bandidagem que não está mais transportando as armas, ou então a gente não conseguiu flagrar. A gente não tem tido ocorrências recentes com relação à apreensão de armas. O que tem ocorrido muito com relação ao crime é embriaguez ao volante. Drogas, né? Drogas, pessoas com mandado de prisão em aberto. Essas são as ocorrências criminais que a gente tem flagrado mais aqui na região. Bem, a condição de policial rodoviário federal às vezes colocam vocês inusitados posicionamentos quando a fazer cumprir o previsto em lei de que qualquer ato à margem da lei, qualquer cidadão pode dar voz de prisão. Mas vocês o fazem com uma certa maestria, não é? Trabalham mais na calada, na surdina e de forma surpreendente em pontos estratégicos, enquanto que outras instituições costumam anunciar e fazer uma determinada publicidade e, de certa forma, o fora da lei se precavém e não vai para onde está a autoridade. O resultado desse sigilo que vocês utilizam tem sido positivo? Tem sido positivo. A gente tem trabalhado, inclusive. Eu tenho a maior vontade de anunciar aqui, a Polícia Rodoviária Federal daqui a meia hora vai estar no quilômetro tal da BR-010 fiscalizando. Você não anuncia, não deixa de falar? Mas Arimaté, com relação, por exemplo, com relação à fiscalização com radar portátil, pois não. A gente tem divulgado bastante na imprensa, rádio, TV. Depois da ação, né? Do WhatsApp. Depois da ação, né? Por exemplo, previamente não. Na quinta-feira, antes de começar a operação, no dia que começou a operação final de 2018, eu dei várias entrevistas para as emissoras e avisei a todos que a gente estaria com um radar portátil e que estaria sendo utilizado aqui na região. Geralmente a gente faz essas fiscalizações entre Imperatriz e Açailândia, onde tem um índice maior de acidentes por excesso de velocidade. Então a gente sempre divulga. Logicamente que a gente não vai divulgar assim o dia e o horário, mas a gente divulga, a gente vai estar com radar. A gente sempre divulga que todos os condutores que forem abordados serão submetidos ao teste de etilômetro, ou seja, se a pessoa vai passar o final de semana num banho, em algum local, e vai beber e depois dirigir, ele já tem consciência que ele pode ser abordado. Se ele for abordado pela PRF, vai ser realizado o teste do bafômetro com ele. Então a gente tem dado ampla divulgação a isso. O intuito não é pegar a pessoa desprevenida, a gente tem até para evitar. Isso não, tá na fiscalização, já estão orientando a gente para evitar, porque a nossa missão maior, nas rodovias federais, é salvar vidas. Perfeito. Entendeu? Então, o nosso interesse não é multar o cidadão. Ninguém gosta de multar. É prevenir. Negativa. Exatamente, os acidentes, os óbitos em rodovias, os feridos graves. Essa é a maior intenção nossa, uma missão nossa. Muito bem. Só para encerrar, em relação à estrutura da Polícia Rodoviária Federal, estamos vendo vocês também utilizando muito a BR-226, juntamente com os companheiros lá de Porto Franco, e ao longo da Belém-Brasília, vemos aí um trabalho muito bom entre Itinga e Açailândia. O resultado tem sido positivo, né? Sim. E na BR-226, recentemente também a gente ficou com uma operação lá durante o tempo, porque onde a rodovia corta aquelas aldeias indígenas, estava tendo muito assalto.
Essa informação chegou para a gente através de vários usuários que relataram que tiveram ou foram assaltados ou tentaram assaltar essas pessoas que estavam transitando, geralmente índios envolvidos. A gente fez uma operação, passou lá alguns dias com algumas equipes transitando, e pronto, nesse local tem muita gente armada lá. Infelizmente. Né? Mas agora é difícil mas para pegar. Entrar na área indígena só com a autorização da Justiça Federal, é um Deus nos acuda, aí vem a FUNAI, e aí envolve uma série de outros quesitos, infelizmente, que atrapalham, né? A burocracia é muito grande com relação a isso aí. E a dificuldade, porque o que acontece? O índio, ele fica... O índio ou a pessoa também que tá, ou até um branco tem muito branco em meio a eles também. Eles ficam escondidos no mato e olha a viatura passar. Quando a viatura passou bem distante, aí ele vai lá e faz o assalto. E mesmo que a viatura flagra ali, eles correm pro matagal, é muito difícil pegar essas pessoas. Mas a PRF, na medida do possível, tá trabalhando naquela localidade para evitar esse tipo de assalto e garantir a segurança para quem está transitando ali. Egídio, muito obrigado pela presença no programa, pelas informações aqui prestadas, por submeter-se a sabatina logo pela manhã com esse baita desse café de tanto questionamento, viu? Muito obrigado, meu irmão. Bom dia a todos, muito obrigado. Eu vou um breve intervalo, voltamos já, Neide. Voltamos já. Vamos ver, aguardem.